Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres e vamos conversar sobre o Sandy Júnior mais uma vez. O vídeo de hoje é uma promessa, Sandy e Paulinho. Quem comentou Sandy e Paulinho pra ontem, esse momento é de vocês. Aproveite e já me diga logo, você shippava Sandy e Paulinho? Era muito fácil shippar Sandy e Paulinho, porque tinha Sandy e Gustavo no seriado todo domingo, mandando essa mensagem pra nossa cabeça. Sandy e Gustavo, Sandy e Gustavo, Sandy e Gustavo. Que aí ficava Sandy e Paulinho, Sandy e Paulinho. Então era fácil shippar. Me diga se você shippava ou não. Eu shippava, com todo respeito ao Lucas, eu shippava. A Sandy e o Paulinho ficaram pouco tempo juntos. Eles namoraram por cerca de 8 meses, entre o fim de 1999 e julho, agosto do ano 2000. Esse casal era muito interessante, né? Porque a gente tinha, de um lado, a princesinha do Brasil, a popstar nacional, a namoradinha do país, e do outro, um surfista que virou modelo, foi parar como ator e era uma pessoa o quê? Bicho solto. Em resumo, a princesa e o plebeu. Eu já fiz aqui no canal uma tabela com a vida amorosa da Sandy, uma coisa que com certeza ela vai me detestar por conta disso, então assista aqui em cima se você quer saber os outros namoros da Sandy. Esse vídeo aqui é só sobre Sandy e Paulinho, tá bom? Aqui eu vou contar pra vocês como começou, como foi o namoro, como terminou, como foi a relação deles depois do namoro, como que isso afetou o seriado. Você vai saber de tudo que eu sei, pelo menos. Se você parou aqui nesse vídeo por acaso, aproveite e se inscreva no canal, me dá essa força e assista todos os vídeos. Eu só falo sobre o Sandy Júnior aqui, você vai amar esse conteúdo. Se você já é assinante, você já é inscrito no canal, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos lá? A Sandy e o Paulinho se conheceram nos bastidores do seriado Sandy Júnior, né? Ele fazia parte do elenco do seriado. Mas ao contrário do que muita gente fala, né, que Sandy e Paulinho eram par romântico e isso virou na vida real também, não, eles não eram par romântico quando eles começaram a namorar. O Gustavo, o personagem do Paulinho Vilhena, estava sempre enrolado entre a Paty, a personagem da Fernanda Paes Leme, e a Clara, a personagem da Marilana. Então, esses eram os romances dele. Não tinha nada com Sandy até então. O que rolava na vida real era Paulo Vilhena e Fernanda Paes Leme. Ela já contou em uma entrevista que ela perdeu a virgindade com ele antes dele namorar a Sandy. Não, eu peguei o Paulinho antes e depois da Sandy. Durante não. Antes e depois. É. E virgindade? Com o Paulinho Vilhena também. E Sandy não tava nem aí pra quem Paulinho tava pegando. Se tava pegando Fernanda, se não tava. Ela, na época, namorava o Lucas Lima, que era o primeiro namorado dela famoso, né? O primeiro namorado assumido pro público. E ela tava com ele. Só que a Sandy tinha uma agenda muito intensa de trabalho e o Lucas Lima, com a família Lima, também tinha uma agenda muito intensa de trabalho. Então, nunca eles conseguiam se encontrar. Eles namoravam mais por telefone, por mensagem. E aí a Sandy decidiu terminar. E na época, adivinha quem foi o confidente da Sandy, o conselheiro? Paulo Vilhena. A Sandy mesmo conta em entrevistas que ela ia conversar com o Paulo Vilhena, perguntando se terminava, se não terminava com o Lucas. Adivinha o conselho que o Paulo Vilhena deu pra Sandy, né? Fato é que a Sandy terminou com o Lucas e 2 meses depois o Paulo Vilhena se declarou pra ela. Ele veio me dizer o que estava sentindo por mim. Achei uma graça o jeito como ele falou e comecei a me tocar de que às vezes também me pegava pensando nele de forma diferente. A Sandy disse pra Capricho. Nessa época, o Paulinho Vilhena começou a ser visto frequentemente nos shows de Sandy Júnior, sempre ali na primeira fila, bem posicionado, no lugar que é típico de convidados, e a carinha dele de apaixonado não negava, estava rolando algo. Todo mundo começou a desconfiar, mas aí ó, a Sandy picou a mula dela para os Estados Unidos. O Paulinho também foi viajar porque o elenco teve férias do seriado, e aí os dois aproveitaram para não falar nada para a imprensa. Ligaram pro Paulinho na época e ele falou que não ia falar nada até voltar de viagem. E aí, os dois voltaram de viagem em janeiro pro aniversário de 17 anos da Sandy. É importante dizer que o Paulinho já tinha 21 anos. No aniversário, eles assumiram o namoro, posaram pra imprensa, tiraram fotos juntos. Os fotógrafos queriam o quê? Uma foto deles dois se beijando. E a Sandy disse que não ia fazer. Eles podiam baixar as câmeras que ela não ia fazer. E de fato, ao longo de todo o namoro,
nunca houve essa foto do casal se beijando na vida real. Nesse dia, o Paulinho Vilhena deu de presente para Sandy conchas e uma flauta de madeira feita pelos nativos da ilha de Galápagos, que é onde ele passou as férias. Será que a Sandy ainda tem esse presente? Para a imprensa, ele declarou: Sandy é especial, é sincera e principalmente muito simples. Eu a adoro. Meu querido, é uma nação inteira que adora, você só teve mais sorte. Nessa época, o Paulo Vilhena morava em Campinas, assim como todo o elenco, ou a maioria do elenco do seriado. Eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo que você assiste aqui, 50 curiosidades sobre o seriado Sandy Júnior. É um vídeo muito legal, aproveite que você tá aqui e já vê também. Como ele morava em Campinas e as gravações do seriado eram quase que diárias, Sandy e Paulinho estavam juntos quase que todos os dias e podiam ali dar uma namoradinha nos intervalos das gravações, nos cantinhos daquele colégio que deve guardar muita história. Quando eles tinham tempo livre, o Paulinho ia para casa da Sandy e os dois ficavam ali na casa dela. Não há relatos da Sandy algum dia ter ido ao apartamento do Paulinho. Na Capricho de fevereiro do ano 2000, a Sandy falou que os dois já tinham conseguido ir ao cinema 2 vezes juntos, mas sempre acompanhados dos pais e do irmão. Isso depois foi uma reclamação do Paulinho. Ele falou que eles não tinham nunca privacidade, não tinham tempo para ficarem sozinhos juntos e que sempre tinha muita gente ao redor. Teve uma vez que, de tanto Paulinho insistir, a Sandy conseguiu liberação dos pais para ir sozinha com ele ao cinema, sem Júnior, sem Noeli, sem Chororó. Mas na hora de ir ao cinema, o Paulinho entendeu que ir sozinha com ele significava ir com guarda-costas. E aí dizem que ele ficou muito decepcionado, para usar uma palavra aqui bonitinha para vocês. A Capricho, na época, acompanhava esse namoro de perto. E aí a Sandy declarou o seguinte: já me colocaram em reportagens como a pobre coitadinha que não tem liberdade para namorar, impedida de amar, como se meus pais fossem os mais repressores do mundo, os mais carrascos, e não me deixassem namorar. Dentro do meu padrão de vida, do que minha carreira profissional permite, do pouco tempo livre, eu me sinto até privilegiada. Só o fato de namorar. Então aqui a gente tem um primeiro impasse. O Paulinho era um cara acostumado à liberdade, é um cara ali do mar, do surf, de Santos. A Sandy, por outro lado, era uma menina acostumada a essa vida de popstar, de milionária desde criança, acostumada a ter seguranças em volta. Isso não era uma questão para ela, mas era uma questão para o Paulinho, né? Ele nunca se sentiu sozinho com a namorada, então isso passou a ser assim um incômodo. Mas, em defesa da Sandy, da Noeli e do Chororó, a gente tem que lembrar que a Sandy era a adolescente mais famosa do Brasil, mais cobiçada, e isso implica em ônus e bônus, né? Então, obviamente, é perigoso. A Sandy não poderia sair por aí sozinha na rua, né? Pode aglomerar fã, podem querer sequestrar, pode rolar de tudo. Então, obviamente, ela tem que ter seguranças. E aí o namorado tem que entender isso, né? Mas é claro que, na época, a imprensa falava só sobre o que estava dando ruim no namoro, né? Mas é claro que tinha coisas boas também, né? Os dois viveram bons momentos juntos. Tanto é que eles sempre falam com muito carinho dessa época. Eles chegaram a usar um anel de compromisso na época, que era um anel de ouro branco. E depois do término, a Sandy continuou usando esse anel por um tempinho. O Paulinho tirou, mas a Sandy continuou usando. Na época foi inevitável pensar: e Sandy e Gustavo vão namorar também? A imprensa perguntou. A Sandy disse que não era uma vontade dela, ela não queria que o namoro fosse explorado midiaticamente, se tornasse um show de Truman, ela falou na época. Mas o que aconteceu? Exatamente o contrário. Na segunda temporada do programa Sandy Júnior, no ano de 2000, Sandy e Gustavo começaram a ter um trelelê. Você e o Gustavo estão namorando? Beth! Por quê? Algum problema? O Gustavo, personagem do Paulo Vilhena, cresceu muito na série, ganhou muito destaque, passou a aparecer em várias cenas sozinho com a Sandy. Era sempre eles dois andando pelo SEMA, que era o colégio onde se passava a série. Ele virou, na série, o confidente da Sandy, cúmplice, né? E ela confidente dele, assim como eles dizem que era na vida real. E os dois se apaixonaram, sim. Sandy e Gustavo se apaixonaram um pelo outro. Na época, a Fernanda Paes Leme, que é a Paty, deu uma entrevista ao site Terra e ela falou o seguinte: eu não vou falar se o Paulinho se aproveitou da imagem da Sandy. Eu não sei se ele a amou. Isso é problema dele.
mas não dá pra negar que virou o namorado da Sandy. Ele se tornou diferente no programa por causa disso, não pelo talento dele. Eu sou super amiga do Paulinho, mas isso é fato. Gente, isso porque ela é super amiga, hein? Imagina se não fosse. Gente, eu acho que a Fernanda Paes Leme, quando deu essa entrevista, ela tava num dia de mau humor, assim, brabo, porque ela deu uma queimada no amigo, né, gente? Falou que ele cresceu, não pelo talento, mas porque namorou a Sandy. Foi o que ela falou, sim. Em resumo, foi isso que ela falou. E aí, ao longo da segunda temporada, foi tudo isso. Sandy e Gustavo ali no Chove Não Molha. Não namorava, mas também não deixava de namorar. Era um enrolado com o outro. O Gustavo tendo ainda o caso dele com a Paty, mas enrolando a Paty, que ele queria mesmo era a Sandy. Isso durou a temporada inteira. E assim como o Brasil não via o beijo de Sandy e Paulinho na vida real, também não via Sandy e Gustavo. Por que a gente não tenta? Uma tentativa que pode custar o sofrimento de uma amiga. Será que vale a pena, Gustavo? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Fernando Pessoa. No meio da temporada, rolou um selinho de Sandy e Gustavo, mas era um contexto de peças de teatro dentro do SEMA. Os personagens estavam atuando numa peça escolar. E aí eles eram par romântico, e aí o Gustavo deu um selinho na Sandy. Mas assim, não era Sandy e Gustavo, né? Eram os personagens que eles estavam fazendo na peça. A coisa começou a azedar em abril, no aniversário de 16 anos do Júnior, que foi aquele aniversário que ele fechou um trem e foi de Campinas até outra cidade. Lembra disso? Nesse aniversário, o Paulinho estava evidentemente desconfortável. A Sandy não ficou com ele na festa, ela ficou só com o Júnior e com os pais, e o Paulinho ficou com o elenco do seriado. E aí, na época, saíram várias notinhas, assim, dizendo que o Paulinho estava cabisbaixo, isolado. Foi um climão que todo mundo notou. Aí, no VMB, que é o prêmio que tinha na época da MTV Brasil, a Sandy foi com o Júnior, se apresentou no palco, e o Paulinho também foi assistir, mas eles não chegaram juntos. Dizem que já tinham terminado nessa época, mas ninguém sabia. Ninguém notou nada, porque era normal a Sandy chegar separada do Paulinho, não era uma questão isso, né? Mas parece que eles se encontraram ali, foram cordiais, mas não tinha aquela coisa assim de amorzinho, não estava tendo. Algumas pessoas chamaram atenção pro fato, mas também passou, assim. Não foi assim, não rendeu muito essa aparição. E aí, na coletiva de lançamento da turnê As 4 Estações, a Sandy falou que estava assim namorando, confirmou o namoro, estava rolando o namoro ainda assim, então a coisa do VMB ficou para trás, assim. Sandy e Paulinho ainda existia, ainda vivia. E o Paulinho chegou aí nos shows de Sandy Júnior em São Paulo, que eles faziam no Olímpia, estava sempre nos bastidores, foi onde apareceram com o anel de compromisso, então até ali tinha algumas coisas estranhas, mas estava namorando ainda. Aí, no mês de julho de 2000, o elenco do seriado Sandy Júnior ganhou o quê? Férias. A Sandy foi com a família para os Estados Unidos e o Paulo Vilhena foi para Itacaré, na Bahia, com outra galera dele. Na volta das férias, os dois decidiram terminar o namoro amigavelmente, supostamente, e ninguém percebeu que eles tinham terminado, porque os dois continuaram se tratando normalmente ali nos bastidores do seriado. Nada chamava atenção para o fato de eles não estarem mais juntos. Todo mundo ficou sabendo que não havia mais namoro apenas quando a Sandy falou no Planeta Xuxa. A Sandy foi gravar o Planeta, no Rio de Janeiro, e a Xuxa perguntou, e aí, como tá o coração, como tá o namoro? E a Sandy falou, nós dois não estamos mais juntos. E aí, meu amor, o Brasil descobriu que um shipper havia acabado. Paudi não existia mais. Paudi, acabei de inventar o nome do shipper. E aí, a revista Capricho, né, que tava sempre ali em cima de Sandy, Paulinho, ali, o urubuzão do namoro, ligou pro Paulinho na hora pra confirmar a informação. E aí, gente, que cena! A Capricho diz que quando o Paulinho atendeu o telefone, dá pra ouvir ao fundo tocando Inesquecível. Às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você, se saberei te esquecer. O Paulinho estava curtindo a fossa ao som de Sandy cantando Inesquecível. Gente, que triste, coitado dele, gente, Sandy. Porque pra Sandy era mais fácil, né, gente? O Paulinho não tava aí tocando nas rádios, aparecendo na televisão o tempo todo. O Paulinho, gente, pra onde ele olhava, só via o que? Sandy Júnior. A ex dele, sim. E ele confirmou que o namoro realmente havia acabado. Paudi chegou ao fim. Gente, esse nome é bom, né? Paudi, eu gostei. Se você gostou de Paudi, comente aqui. Paudi ou
qual o outro nome é melhor pro shipper. Eu gostei de Paudi. Paudi. Achei maravilhoso. Tem uma brincadeira. Paudi. Gostei. E essa foi a trajetória do namoro de Sandy e Paulinho Vilhena. Se você quer saber por que eles terminaram, o que falaram na época, como é a relação deles depois, tenho a segunda parte do vídeo. Quando esse aqui bater 1000 curtidas, eu solto a segunda parte pra vocês, contando tudo sobre o término, sobre os encontros que eles tiveram depois, até hoje em dia, como é a relação, enfim, tudo. Então, batendo 1000 aqui, a gente solta a segunda parte. Essa aqui foi a parte 1, espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, compartilha, porque quanto mais pessoas assistirem, mais curtidas a gente tem, mais rápido a gente bate a meta. E é isso, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, eu quero chegar a 15 mil inscritos. Outra coisa, eu não sei se você é de ler descrição de vídeos. Eu confesso que eu mesmo nem sempre leio, mas aqui na descrição do vídeo eu venho contando sobre o livro que eu escrevi. Eu fui a todos os shows da turnê Nossa História, em 2019, aqui no Brasil, e eu escrevi um diário de viagem com tudo que estava acontecendo, meus encontros com Sandy Júnior, as loucuras que eu estava vivendo naquela época, enfim, tudo que estava acontecendo tá nesse diário que virou um livro. E se você quiser, você pode adquirir aqui embaixo, o link tá na descrição, tá bom? É isso, até o próximo vídeo.